Então, nosso objetivo aqui é dar uma geral sobre os conteúdos mais corriqueiros da contabilidade. A base, né, vai ser esse nosso objetivo na aula de hoje. Fazer uma conversa sobre principais tópicos e abordar sempre dentro do possível algumas questões de concurso. Ok, pessoal? Então, vai ser esse o nosso objetivo na aula que segue, né? Muito bem. Inicialmente, né, toda ciência, seja direito, engenharia, matemática, história, filosofia, todas essas ciências, elas tomam por base fundamentos, né? E então, com a contabilidade não é diferente. A contabilidade, ela está alicerçada em princípios, né? Princípios básicos da contabilidade, fundamentos da contabilidade que sustentam a ciência como um todo, né? Então, inicialmente, vamos conceituar a contabilidade, né? A contabilidade lá em 1924 já tinha uma conceituação, né? No primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 1924, né? Já se definia a contabilidade como ciência, né? Ou seja, a contabilidade não é arte, é também técnica, mas não é técnica, não é arte, né? Ela é mais que isso, ela é uma ciência, né? Então, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Quando a gente fala de administração econômica, a gente fala da hacienda, né? Ou seja, a contabilidade, ela não é só para empresas com fins lucrativos, não. Empresas sem fins lucrativos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? A contabilidade, ela é vista de um amplo aspecto, né? Então ela não é restrita só a empresas com fins lucrativos. Normalmente a gente pensa na contabilidade nesse ponto de vista e não é errado, né? Mas não, a contabilidade, ela foca, né, orientação, controle e registro de atos e fatos de uma administração econômica, né? A administração econômica pode ser uma pessoa física ou jurídica com ou sem fins lucrativos, né? Então, é importante a gente ter em mente, contabilidade é uma ciência, né? Certo? E dentro do espectro ciência, daria para se dizer, sim, ciência social, né? Então, iniciando pela conceituação, né, gente? Isso é importante a gente ter em mente, né? Tá? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, passar os slides de uma forma mais sintética, né? Os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissionais de nosso país. Concernem, pois, a contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Olha bem, pessoal, não confundir objeto com objetivo. O objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? O que vem a ser patrimônio? Patrimônio não é só o que uma empresa tem, né? Patrimônio, de um ponto de vista mais abrangente, envolve o que ela tem e o que ela deve, né? Ou seja, o que ela tem bens e direitos, o que ela deve obrigações, né? Então essa é a ideia. Lembrando, artigo 2º do que eu estou citando aqui normas de contabilidade aceitas, né, pela doutrina, ok? E entra a doutrina, tá? Então é importante a gente ter uma noção da doutrina contábil, né? Para quem não é contador especialmente, né? Então a importância desse artigo está em enaltecer a importância dos princípios de contabilidade, sendo a essência das doutrinas e teorias
das ciências contábeis, ou seja, a ciência contábil é embasada, né, nos seus princípios, né, nos seus fundamentos, e é reconhecidamente fato que o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. O objeto da contabilidade, então, é o patrimônio, né? Certo? Lembrando, patrimônio sempre equilibrado de um lado, bens e direitos, de outro lado, obrigações, né? Os princípios de contabilidade, né, dados pela resolução 1282 de 2010, né, resolução do Conselho Federal de Contabilidade, né? Atualmente é importante a gente ter em mente 6 princípios: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, né? Vou tecer aqui algumas considerações sobre esses princípios, né? O princípio da entidade, né? A base dele é a seguinte: o capital da empresa não se confunde com o capital do dono da empresa, né? Uma coisa é o dinheiro que o dono tem, outra coisa é o dinheiro da empresa dele. Então não se mistura, né? Uma pessoa, por exemplo, o Joaquim, pode ser dono de um bar, de um boteco da esquina. O caixa do boteco não é dele. O caixa do boteco é do boteco. O boteco é uma pessoa jurídica, né? Que vai ter conta bancária, que vai necessitar de um contador para fazer sua contabilidade. Por mais simples que seja, há necessidade, né? E o seu Joaquim vai ter o dinheiro dele. E não se deve haver uma mistura de dinheiros e dinheiros. Ou seja, não se mistura o capital do dono com o capital, né, da sua empresa, né? Então a empresa, ela existe de per si. Ela tem CNPJ, ela é pessoa jurídica, ela pode ter conta bancária, certo? Inclusive as decisões dessas empresas, conforme o tamanho delas, quem sabe uma sociedade anônima, né? O seu capital, ele é inclusive particionado em diversos donos, né? Os acionistas, não é mesmo? E esses acionistas elegem administradores para dar o rumo que essas empresas vão tomar, né? Numa assembleia, né? Então não se mistura capital de acionista com capital de empresa, ou dono com capital do proprietário com capital da propriedade, né? Os capitais, eles são, portanto, separados, né? Outro princípio importante é o princípio da continuidade, né? O princípio da continuidade, tu imagina que a empresa, ela segue sempre em marcha. Ou seja, tu imagina que ano que vem, assim, mês que vem, ano que vem, daqui a 2 anos, tu imagina que a empresa, ela vai ter uma continuidade, ela vai ter um segmento, uma continuidade das suas atividades. Ou seja, ela pode comprar a prazo, ela pode vender a prazo, ela pode assumir dívidas para pagar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Senão, não teria sentido tu fazer registros no longo prazo se as empresas não tivessem uma vida, entre aspas, longa, não é mesmo? Então, tu espera que a empresa, ela siga. Ou seja, o princípio da empresa em marcha, da entidade em marcha, é também chamado de continuidade, né? O princípio da oportunidade, por sua vez, ele dá a ideia que tu tem que fazer o registro momentâneo, né? O registro no momento do ocorrido. Não quer dizer que toda transação, operação que a empresa faça tem que ter um contador ao lado anotando. Não, né? Quer dizer o seguinte, ó, segundo o princípio da oportunidade, que todas as operações, elas têm que ter registro, né, na data em que ocorreram. Ou seja, o contador,
Ele não precisa ocorrer, ele não precisa fazer o registro, ele pode fazer o registro de todas as operações, quem sabe no final do mês, mas com a data referente a cada registro. Por exemplo, uma compra de um bem no dia 2 de janeiro vai ser registrada, quem sabe lá no dia 30, não importa, mas no dia 30 o contador vai estar registrando aquela operação referente ao dia 2. Ou seja, é o princípio da tempestividade dos registros. Registros tempestivos e no seu valor original, né? Que já falo, né, a respeito do registro pelo valor original, né? Ou seja, tu tem que registrar necessariamente, independentemente de contexto inflacionário ou deflacionário, tu tem que fazer o registro pelo valor da transação, né? Ou seja, o registro pelo valor original, ele te dá essa noção, né? É um registro muito ligado à tempestividade, portanto. Ou seja, dia 2 de janeiro foi feita uma operação por R$150. Tu vai registrar os R$150, o valor, a quantidade, né? O aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo, do que se trata aquela operação, que contas envolveram, né? E em qual data. Isso é muito importante, né, gente? Por sua vez, o princípio da competência, né? O princípio da competência é um dos princípios fundamentais da contabilidade, né? O princípio da competência, também chamado de regime da competência, né? Tu registra a operação, a receita ou a despesa, independentemente de recebimento ou pagamento delas, né? Ou seja, se tu tiveste, se uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço, prestou um serviço em 30 de dezembro de 2017, né? Mas recebeu somente em janeiro de 2018. Essa receita, segundo o regime de competência, ela vai ser registrada como receita do ano de 2017, independentemente de recebimento ou não. Assim como a despesa, né? A despesa é apropriada, né? Por exemplo, a despesa com salários de dezembro, mesmo que não tenham sido pagos dentro de dezembro, vão ser apropriadas em dezembro, né? Então é essa ideia do princípio da competência. Inclusive a Lei 6404 de 76, com as suas atualizações todas, né? Se baseiam basicamente aí no princípio da competência, né? Toda contabilidade societária, ela é baseada no princípio da competência, inclusive a pública, né? Ela está se adequando a essa contabilidade societária também, né? Mas o que eu quero dizer? Por que esse princípio é um dos mais importantes da contabilidade, né? Porque ele envolve a forma de registro, de como tu vai registrar a contabilidade. Se é por competência ou se é por caixa, né? Na verdade, tu trabalha em partes com dois regimes, né? Um demonstrativo importante, muito relacionado à competência, né? É a demonstração do resultado do exercício, a DRE, né? Ela é totalmente baseada, né, pelo princípio ou regime da competência, né? Então, o sistema por absorção, né, ele é totalmente baseado pela competência. Ele não quer saber se foi pago ou não. Não quer saber se uma despesa foi recebida. Ele não quer saber se uma receita foi recebida ou não, ou uma despesa paga ou não, mas quer saber se a receita ela foi realizada e a despesa foi incorrida. É essa a ideia, né, do chamado princípio da competência. E um outro princípio muito importante, né, o princípio da prudência, né? Sempre que o contador tiver na dúvida de um registro, ele vai registrar o ativo
ou as receitas por um valor inferior. Sempre na dúvida entre 2 ou mais valores, tu vai escolher para ativos e receitas aquele que for menor. E aquele que envolver passivos e despesas, tu vai escolher um valor maior. Portanto, tu vai escolher um valor de patrimônio líquido inferior, assim como de resultado inferior. É essa a ideia, né? É esse um dos arcabouços, né? Do princípio da prudência. Sempre que houver dúvidas de registros, né? Tu vai considerar os menores valores quando envolverem ativos e receitas, e menores valores, e maiores valores, aliás, quando envolverem passivos e despesas, certo? Então, são basicamente 6 princípios, né? É importante que vocês leiam a legislação contábil do CFC, né? Assim como as normas, né, que envolvem tanto o Conselho Federal de Contabilidade quanto o CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil, né? É importante vocês lerem essa legislação, que muitas vezes as bancas têm ido em aspectos literais da lei, né? Também a Lei 6404, a partir do artigo 182, né? Vale a pena ler, né? Porque muitas vezes a lei fria tem caído sim, né? Certo, pessoal? Vamos em frente, então. Algumas questões aqui, né? Fundatec, técnico em contabilidade, né? As receitas e as despesas das empresas são apropriadas ao período em função de sua incorrência e da vinculação da despesa à receita, independentemente de seus reflexos no caixa. Essa é uma exigência da legislação societária, ou seja, segundo essa legislação, as empresas adotam o regime de letra B, né, pessoal? Letra B, isso aqui se refere, portanto, ao regime de competência, ok? Outra questão aqui. Segundo a Resolução 750 de 93 do CFC, levando-se em consideração as modificações promovidas pela Resolução 1282 do mesmo Conselho, o princípio de contabilidade que refere ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Olha aqui, gente, ó. Íntegras e tempestivas, né? É denominado princípio da oportunidade. Integridade, ou seja, pega a informação como um todo, e tempestiva. A tempestividade da informação contábil se refere ao tempo em que ela foi ocorrida. Princípio da oportunidade, letra D, né? Então, sempre que vocês lerem essas duas palavras mágicas, íntegra, informação íntegra e tempestiva, lembrem-se do chamado princípio da oportunidade, correto, pessoal? Outra. O princípio contábil que se relaciona diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado, além de constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado, é o princípio também, gente. Capacidade futura. Sem a ideia da continuidade, ou seja, da entidade em marcha, tu não garante contas a receber ou contas a pagar. Tu não tem credibilidade em vender para uma empresa que tu não acredita que ela vai existir daqui a 1 mês, 5 meses, 6 meses. Então é o princípio da continuidade, né? Letra A. A questão se refere ao princípio da continuidade. Pelo princípio da continuidade, devemos trabalhar pressupondo que a empresa se manterá em exercício,
continuará operando. Quantificaremos componentes patrimoniais e registraremos receitas e despesas partindo desses pressupostos. Gabarito, portanto, letra A. Né? Objeto e campo de aplicação da contabilidade, né, gente? Como eu já disse, objeto da contabilidade é o patrimônio, né? O patrimônio é constituído pelo quê? Bens, direitos e obrigações, né? Lembrem-se de uma balança, né? Uma balança que tem que estar equilibrada, né? Certo, pessoal? Aqui, ó, bens e direitos de um lado, obrigações de outro. Certo? Então, portanto, como ciência que é, a contabilidade possui um objeto. Esse objeto é o patrimônio das entidades. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. A contabilidade se aplica às aziendas. Quando se fala em azienda, né, tu vê uma azienda de forma econômica, com ou sem fins lucrativos, né? É essa a ideia, é algo muito mais amplo que simplesmente uma empresa. É um termo que ele foi emprestado da contabilidade italiana, o termo azienda, né? Vale a pena depois dar uma pesquisada mais a fundo da definição de azienda, né? Por azienda devemos entender o patrimônio de uma pessoa, olha bem, pessoa, física ou jurídica, que é gerido de maneira organizada. Contabilidade, portanto, requer organização, certo, pessoal? A contabilidade se aplica a entidades que têm fins lucrativos, empresários, quer União, estados, associações, por exemplo. Ou seja, para a União, estados e municípios existe uma contabilidade adequada, que é a contabilidade pública, que certamente vocês estão estudando com a professora Juliana, né? Não é mesmo? Mas tem muito a ver, a contabilidade pública, ela tem tido muito a ver efetivamente com a contabilidade privada. Há uma convergência, né, entre as duas contabilidades, certo, pessoal? É importante a gente ter em mente esse negócio aí, né? A contabilidade societária, ela tem sido base, né, para uma interpretação e conhecimento mais amplo, né, da contabilidade pública. Especialmente em relação à contabilidade patrimonial, né, da contabilidade pública. Certo, pessoal? Então lembre-se, patrimônio, objeto da contabilidade. Patrimônio que é constituído por bens, direitos e obrigações. Necessariamente deve haver um equilíbrio, né, do ponto de vista patrimonial. Situação líquida. Lembrem, falou situação líquida é a mesma coisa que patrimônio líquido. Situação líquida, patrimônio líquido é a mesma coisa, certo, pessoal? O que vem a ser a equação fundamental do patrimônio? Ativo igual a passivo mais PL. Gravem isso aqui, certo? Ou seja, de um lado do ativo nós temos os bens e direitos. De outro lado, passivo e PL, nós temos as obrigações. É importante a gente entender passivo como obrigações da empresa referente a terceiros. E o PL é obrigações da empresa referente aos sócios, né? Então é essa a ideia. Ok? Então, gente, aqui, ó, a gente tem algumas contas, né? Quando eu falo conta, o que vem a ser conta? Efetivamente, a conta é a unidade mais, como é que eu poderia dizer, mais analítica de uma empresa. Por exemplo, a conta caixa, a conta contas a receber ou duplicatas a receber, a conta móveis e utensílios, né, que eu consigo agrupar de forma organizada. Ela vai ter um nome. Ela não pode ser algo genérico, diversas contas. Ela tem que ter um valor em si. Ela tem também que fazer parte de um grupo. Isso é o que nós vamos tratar ao longo praticamente
de todo estudo da contabilidade, né? Nas chamadas contas, seja a contabilidade geral, seja a contabilidade pública, né? Então, a conta é definida como o valor mais analítico possível de um grupamento, certo? Isso é o que nós vamos falar a respeito, então, de contas, tá? Algumas contas, alguns exemplos de contas aqui, né? Conta caixa 100, duplicados a receber 200, fornecedores 60, empréstimos a pagar. Conta caixa quer dizer o seguinte, que eu tenho no meu caixa 100, duplicados a receber, né? A receber é um direito, né? A conta caixa é um bem, né? A duplicados a receber é um direito que eu tenho de receber de alguém, quem sabe de algum cliente que eu fiz uma venda e não recebi o valor. Estoques, eu fiz compra de estoques e eles estão ali. Os estoques, certamente, eles estão esperando o momento da venda para serem transformados em dinheiro ou em duplicatas a receber, conforme for a venda, se a venda for à vista ou for a prazo. Então, estoque é um bem. Fornecedores já é uma obrigação, a conta fornecedores, ou contas a pagar, ou duplicatas a pagar, tem o mesmo funcionamento, né? A conta fornecedores, ela é uma obrigação, é uma dívida da empresa em relação a terceiros, portanto ela fica classificada nas obrigações, ou seja, lá no passivo. Empréstimos a pagar, qualquer conta que tiver a sua parte final, onde se diz a pagar, né, a gente entende como uma obrigação, né, ela é classificada, portanto, no passivo, certo, gente? Então aqui, ó, a gente tem alguns bens aqui, bens, caixa e estoques, 100 mais 50, né? Direitos, duplicados a receber, é um direito, né, que tu tem de receber lá dos teus clientes algum valor. E a sua classificação também depende do prazo, né? Se é longo ou curto prazo, né? Obrigações fornecedores mais empréstimos a pagar, 60 mais 40 igual a 100. Então, na contabilidade é muito importante a gente ter essa noção de bens, direitos e obrigações. Certo, pessoal? Muito bem, vamos em frente, né? Então, quando eu falo para vocês que tem que haver um equilíbrio, né? Equilíbrio entre o quê? Entre ativo e passivo, né? Passivo... Eu estou falando passivo, gente, porque passivo na contabilidade tu pode falar de um ponto de vista estrito ou amplo. Aqui, quando eu falo em passivo, simplesmente eu estou falando passivo de um ponto de vista amplo. Um passivo que ele envolve passivo e PL, ele envolve obrigações de um ponto de vista amplo, de um ponto de vista da empresa, certo? Então, tem de haver equilíbrio. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, ó, o ativo, nós tivemos 350, né? De ativo, somando caixa, estoques e duplicados a receber. E fornecedores e empréstimos a pagar, a gente tem um valor de 100, né? Que é 60 mais 40. Essa diferença a gente vai classificar como capital, ou seja, capital dos proprietários, ou PL, ou situação líquida, que é a diferença, né? Que vai ser, no caso, o valor de 250, né? O patrimônio líquido, né? As obrigações da empresa em relação aos seus sócios, né, gente? É importante a gente ter essa noção. Certo, pessoal? É importante isso aí. Tá? Então o ativo, o que vem a ser o ativo? Representa bens e direitos que estão aplicados nas atividades empresariais. O passivo representa o capital que devemos a terceiros, os capitais de terceiros que estão empregados na nossa atividade, na atividade empresarial. Certo, pessoal? Então, equação fundamental da contabilidade, né? Ativo igual a passivo mais PL. Passivo aqui, eu estou dizendo sentido estrito. Quando eu falo sentido estrito do passivo, eu estou dizendo que ele é o quê? Ele é o passivo circulante e ele é o passivo não circulante, né? Quando eu falar com vocês em relação a circulante e não circulante, a gente está definindo prazo, né?
Em geral, regra geral, 12 meses. Até a realização de 12 meses, tá? Envolve curto prazo. Em realização acima de 12 meses, envolve longo prazo. Então, passivo circulante envolve curto prazo e passivo não circulante envolve longo prazo. Certo, pessoal? É essa, portanto, a ideia. Ok, gente? Muito bem. Vamos em frente. Então, essa equação patrimonial, memorizem, porque vocês vão levar ela sempre enquanto estudarem contabilidade. Certo? Então, um balanço patrimonial. Em primeiro lugar, um balanço patrimonial, o próprio nome diz, ele é uma balança. Uma balança, tu tem uma ideia de equilíbrio, a chamada balança, né? Temos o lado esquerdo e o lado direito, né? Ou seja, o próprio balanço patrimonial, ele já lembra uma conta T, que é também denominada de razonete, né? De um lado, nós temos bens e direitos, de outro lado, nós temos as obrigações, né? Ou seja, do lado esquerdo, nós temos bens e direitos, do lado direito, nós temos as obrigações. No lado esquerdo, nós temos o débito. Do lado direito, nós temos o crédito. Débito e crédito na contabilidade são convenções. Não misture a ideia de débito e crédito com débito e crédito bancário. Do ponto de vista bancário, um crédito quer dizer um recebimento, um débito quer dizer uma saída. No ponto de vista contábil, não funciona assim. No ponto de vista contábil, depende da conta e do seu posicionamento e da movimentação financeira em si. Então, débito e crédito é tão somente uma convenção na contabilidade, certo? No lado esquerdo do balanço patrimonial, o balanço patrimonial é um dos principais demonstrativos da contabilidade exigidos, né, pela Lei 6404 de 76, que é a lei societária, né, que exige uma relação de demonstrações financeiras, né? O balanço patrimonial é uma das principais. Eu diria que as duas principais que a gente vai focar mais aqui é balanço patrimonial e DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. O balanço patrimonial, eu costumo dizer que ele é uma fotografia, é um demonstrativo estático do patrimônio da empresa em um dado momento, certo? É necessário tu ter um período de referência a esse instante, né? Normalmente, para as empresas abertas, de capital aberto, esse período é o final do ano, 31/12, mas nada impede que seja outro instante, certo? Então, no lado esquerdo, nós temos o ativo, nós temos também as despesas, né? Ou seja, nós temos as aplicações de recursos. No lado direito, nós temos o passivo, o patrimônio líquido, as receitas, certo? Ou também chamadas de origens de recursos, né? Do lado direito é da onde vem o dinheiro. Ou seja, na origem de recursos nós temos da onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Da onde ele vem, se é de terceiros ou dos proprietários e para onde ele vai, né? Se tu aplicou o dinheiro em imóveis, utensílios, caixa, estoques, né? Se tu financiou o giro do teu cliente, né, vendendo a prazo, com duplicatas a receber, né, gente? Então tudo isso é lá no lado esquerdo. É essa a ideia do balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial, ele resume, de certa forma, a contabilidade num razonete.
Na verdade, o balanço patrimonial, ele não deixa de ser um grande razonete, né? Ou uma conta T, não é mesmo? Bom, vamos passar então aqui, ó, alguns exemplos de situações patrimoniais que pode ocorrer. Ativo maior que o passivo, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui um ativo, né? Bens e direitos, nós temos aqui um ativo de 2.000, né? Obrigações aqui de 500, quer dizer que nós vamos ter uma situação líquida ou um patrimônio líquido de quanto? De 1.500, né? Totalizando 2.000 no ativo, né? E no total do passivo também 2.000. Essa situação é a mais corriqueira, né? Ativo maior que passivo, né? É o mais usual na contabilidade, né? Ou seja, aqui nós temos também, onde nós temos o ativo maior que o passivo, nós temos um PL maior que zero, né? O PL, na verdade, o patrimônio líquido, ele é positivo, né? Situação mais comum na contabilidade, né? Muito bem. Ativo menor que o passivo, né? Vamos analisar aqui, ativo menor que o passivo. Olha só, aqui está todo o passivo e aqui ficou uma parte do ativo, quer dizer que o PL, ele ficou um passivo descoberto, né? Na verdade, o PL aqui, ele é menor que zero, né, gente? Ou seja, a gente tem aqui, gente, ó, a gente tem 2.000 de um lado, temos obrigações em 2.500 e temos um PL, portanto, negativo. Nós temos uma situação líquida negativa ou passivo a descoberto, não é mesmo? Então, isso é uma situação, digamos, falimentar, né? Não usual, mas que sim, pode ocorrer. Então, sempre que ativo for menor que o passivo, né? Nós temos um PL menor do que zero, também chamado de passivo a descoberto, ou situação líquida negativa, né? Certo? Uma outra situação patrimonial possível de ocorrer, né? Outra situação patrimonial que pode ocorrer, ativo igual a passivo. Sempre que ativo igual a passivo, quer dizer o quê? Que o PL, ele vai ser exatamente igual a zero. É uma situação que, nesse caso, a situação líquida é nula, né? PL é nulo. Não é usual que ocorra esse caso, né? Mas pode haver? Pode sim, né? Ok, então. Ativo igual a situação líquida. Também pode haver. Ativo igual a PL. Quer dizer o que aqui nesse caso, né? Aqui a gente vai ter um passivo, por sua vez, igual a zero. Quer dizer que a empresa não deve absolutamente nada. Não existem capitais de terceiros nesse caso, pessoal, né? Na verdade, aqui está sendo na constituição da sociedade. Quando a sociedade está sendo constituída, não teve tempo ainda para a empresa contrair dívidas com terceiros, né? Então aqui, pessoal, o que foi escrito? Ó? Este é o caso típico da constituição da sociedade, quando um sócio emprega 100 de capital nas atividades. Este é o único fato contábil existente, né? Essa é a situação típica da constituição da empresa. O ativo é igual ao patrimônio líquido. Pode ser o caso também de uma entidade que somente trabalhe com recursos próprios e não queira captar capital de terceiro.
Ah, não queira, ó. Ela não utiliza capitais de terceiros, certo? Não é caso usual também, né? São exceções. Não há qualquer dívida quando se está diante dessa situação. Então aqui, gente, ó, não há dívidas nesse caso aqui, certo, pessoal? Então, outro caso de situação patrimonial, né? Então, com base nas situações patrimoniais possíveis, o que efetivamente não pode ocorrer? Né? De tudo que expusemos até o momento, podemos tomar algumas conclusões. Ativo pode ser maior ou igual a zero. Não tem como ativo ser negativo, né, gente? Jamais, tá? Ativo menor que zero. Nunca. Nunca vai haver ativo negativo, né? O mesmo vale para o passivo, que pode ser maior ou igual a zero. Ou seja, tanto o ativo quanto o passivo. Passivo negativo nunca, certo? Agora, a situação líquida, sim. O PL ele pode ser negativo, menor que zero. O PL pode ser igual a zero, pode. O PL pode ser maior que zero, o usual, né? Ok. O PL ele tem as três situações, negativo igual a zero ou maior do que zero, né? Negativo, PL negativo quer dizer passivo a descoberto. PL igual a zero, né? Quer dizer que as aplicações são todas originadas de capitais de terceiros e PL maior que zero é o usual. Ok, gente? Então aqui a gente pega algumas deduções lógicas, né, a partir das possíveis e diversas situações líquidas. Ok, pessoal?